E agora a gente vai começar, né, a estilização aqui do nosso blog. Para ganhar tempo, eu não vou me atentar muito com responsividade. Se você não sabe bem o que é responsividade, eu recomendo dar uma pesquisada, mas basicamente são algumas técnicas que a gente utiliza para que o layout ele encaixe em diferentes resoluções e tamanhos de telas, né? Então, desde um site, ou desde um computador com uma tela 4K, tem um celular, um smartphone com uma tela muito pequena ali, né? Então eu não vou perder tempo, digamos assim, com essa parte. Então vamos lá. Dentro da minha pasta SRC, eu vou criar uma nova pasta e vou chamar ela de Pages. Como o nome já diz, né, vão ser as páginas aqui da minha aplicação. E eu vou criar uma nova pasta. Eu curto, né, essa sintaxe de criar uma pasta para cada página, né? Porque dentro de uma página, isso obviamente vai variar, né, de projeto para projeto, mas dentro de uma página eu curto ter a tipagem os types, né, daquela página, caso sejam necessários, a estilização dela, estilização mais pensando na página em si, não nos componentes que vão na página, e o componente da página em si mesmo, né, o JSX da própria página. Então vamos lá, aqui a minha primeira página vai ser a home. Dentro da home eu vou criar aqui um index.js. Eu vou criar com JSX, que seria uma sintaxe, uma extensão aqui, né, que indica que é um componente React e não simplesmente um arquivo JavaScript, né? Então esses demais aqui poderiam, eu vou até renomear para JSX. Para o nosso compilador não vai mudar nada, mas caso a gente esteja utilizando algum lint, é bem capaz dele reclamar, né? Que a gente está utilizando sintaxe de componente em um arquivo que a extensão não é de componentes, né? Não é JSX. Então já renomeei só esses dois aqui. Aqui não precisa. Aqui não precisa. O index não precisa. O index tem que ser index.js, porque é o que o React busca por padrão, né, na minha pasta. Ele é o entry point da nossa aplicação. Caso eu queira modificar aqui, eu precisaria fazer algumas configurações extras. E não vale a pena para esse vídeo aqui, né? Obviamente. Então tá, eu já criei aqui o meu index.jsx e eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, que é um export default. Deixa eu crescer essa tela aqui pra gente. Aqui, export default. E eu vou dar o nome da minha função, né? Eu vou dar o mesmo nome da página, então home. Bem mais do mesmo que a gente já viu ali, e eu preciso dar um return aqui. Temporariamente vai ser o mesmo componente ali, né, que é o meu H1. Então, página home. Tá, eu preciso fazer um import do React aqui. E aí ele vai parar com essa... Na verdade, o import do React ele já não é mais obrigatório, né? Acho que desde a versão 17 do React a gente não precisa mais fazer esse import aqui. Export default function function home. Como eu disse, o import do React, né, antigamente era necessário, mesmo que você não utilize a palavra reservada a React que a gente está importando aqui, mas ele hoje é opcional, então sinta-se à vontade para importar ou não essa parte. Então aqui a gente criou nosso componente de home. O que eu vou fazer aqui é vir nas minhas rotas e importar esse meu componente também. Então eu vou fazer um import e eu vou chamar ele de home from, que a gente vai navegar, voltar uma pasta, né? Então 2 pontos barra, e aqui eu vou entrar em pages, dentro de pages home. Aquela mesma questão, a gente tem um arquivo index dentro da nossa pasta, então não precisamos informar o arquivo aqui, seria redundante. E aqui no element eu vou passar o meu componente, né? Então eu estou passando aqui o meu componente home. E aqui, se eu voltar, a gente já pode ver que agora está a página home, que é exatamente o texto que a gente tem dentro da nossa página aqui. Deixa eu fazer um split aqui agora de novo. E agora a gente vai precisar criar os nossos componentes, né? Então, aqui fora de pages, né, aqui dentro de SRC, eu vou criar uma pasta chamada components.
é mais uma escolha, né? É mais um pattern. Então, na parte de componentes aqui, a gente poderia utilizar Atomic, por exemplo, para separar os nossos componentes, porém, não acho necessário para esse vídeo aqui. Então, eu vou criar components e aqui dentro eu vou criar a minha navbar, que vai ser o meu primeiro componente. Dentro dela eu vou criar um arquivo index.jsx. Eu vou copiar esse conteúdo aqui da home, né? Porque basicamente é bem parecido, e eu só vou mudar o nome do meu componente aqui para navbar. Beleza. Eu vou deixar aqui do lado para a gente poder visualizar, né, como é, seguindo o protótipo aqui, deixa eu aumentar o brilho aqui, a minha navbar. Então ela é bem simples, né? Tem uma logo aqui e tem alguns links aqui do lado. Então, vamos lá. Eu vou primeiro blocar, digamos assim, né, os meus elementos aqui. Então, eu vou criar uma div. Eu também poderia criar uma nave aqui, acho que ficaria até melhor pensando em SEO, né? A nave é uma tag, né, aqui do HTML. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nas novas tags do HTML5, né? Não tão novas assim, já que o HTML5 é bem antigo. Então aqui dentro da minha nave eu sei que eu tenho um elemento, né, que é a minha imagem. Deixa eu ver a melhor forma que eu posso blocar isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte: dentro da minha nave eu vou criar duas divs, que eu acho que vai ficar bem rápido para a gente fazer dessa forma. Aqui eu vou ter um img, que seria a minha logo, né? E aqui eu vou ter vários links, né? Eu vou criar links direto aqui, eu não vou fazer lista ordenada nem nada, então eu vou simplesmente criar alguns links aqui, como por exemplo home. Aqui eu preciso adicionar um href. A gente não vai utilizar esse componente de link no final e eu já explico o porquê depois, tá? Mas por enquanto é legal a gente ir por esse caminho aqui. O meu href de link vai ser barra, né? Porque ele aponta para home. Eu vou duplicar ele aqui e vou criar um aqui de sobre. Esses links, eles não necessariamente vão existir, né? São basicamente para deixar a nossa navbar completinha ali. Então aqui a gente vai ter um sobre, aqui a gente vai ter um contato. Aqui a gente vai ter... deixa eu botar um culture aqui. Cultura, e acho que tá bom aqui. Eu não vou criar esse próximo aqui não. Aqui eu vou usar um src aqui para minha imagem. Eu vou... Tá, em vez de usar um img aqui, vamos ser mais criativo, eu vou usar um link, e dentro do meu link eu vou criar a minha própria logo aqui com um H3 ou um H2, não sei. Eu vou chamar de meu blog. href. Quando clicar, né, na minha logo aqui, né, no meu blog, ele vai redirecionar para home também. Então tá, já bloqueei o meu elemento, porém nada mudou aqui na minha tela, né? Até porque eu não importei esse componente ainda. Então vamos importar ele aqui, ó. Import. Eu vou chamar de navbar from. E aqui eu preciso especificar o caminho, né? Então eu vou voltar. Eu vou voltar uma pasta, depois eu vou voltar novamente aqui, vou entrar em Components, e aqui navbar, e aí aqui agora eu vou mudar o meu return aqui, né? Eu apaguei o meu componente anterior, e aqui eu vou envolver ele dentro de uma div e vou chamar minha navbar, fechando sozinho aqui, né? Então tá. Aqui embaixo eu acho que eu posso voltar aqui com o meu H1 escrito página home. Tá, aqui tá a minha navbar totalmente sem estilo, né? Totalmente quebrada também. Então para a gente resolver isso, a gente simplesmente vai criar aqui um style.css, styles.css. Essa questão de nomenclatura também vai muito de projeto, né? É interessante a gente dar uma pesquisada em diversos patterns que existem, olhar outros projetos também e usar o que você ou que o time vai se sentir mais à vontade, né? Então aqui dentro de styles eu vou fazer o seguinte: dentro da minha navbar primeiro
eu vou criar algumas classes. Então eu vou usar class name. A gente poderia usar o style sheet do React, mas eu não acho legal. Acho que com CSS vai ser um pouquinho mais proveitoso aqui. Então eu vou chamar ela de navbar, né? Criei uma classe aqui chamada navbar. Aqui eu vou criar uma classe. Essa classe eu vou usar. Não, aqui eu não preciso de uma classe. Aqui link, também não vou precisar. H3 eu não vou precisar, também não vou precisar. Acho que só vou precisar desse aqui, o resto a gente pode pegar usando os seletores do próprio CSS, né? Então, aqui navbar. Tá. E vou começar aqui usando o display flex nela. Eu vou dar um width nela de 100% para que ela encoste aqui, né? Que ela bata aqui. Ela use 100% da largura da minha tela, né? Isso é só uma garantia, porque o display flex meio que já força isso. O debug do CSS, né? A gente mudar a cor de fundo aqui, então deixa eu só mudar a cor de fundo. Tá, é isso que eu imaginei. Eu fiz essa estilização aqui, mas eu não importei o meu arquivo, né? Então eu preciso fazer um import. Eu não preciso dar um apelido porque eu não vou utilizar isso dentro da minha aplicação, né? Eu só preciso incorporar esse arquivo CSS. Então, styles.css. E aí agora sim, a gente já viu aqui que funcionou, né? Eu posso até remover esse background, que eu só usei para ver se estava carregando mesmo. Beleza, eu vou voltar com esse background aqui. Um detalhe, tem uma margem aqui, né, de fora a fora. Essa margem é uma margem padrão que os navegadores implementam, né? Os navegadores Chrome, Safari, Mozilla, enfim, eles têm algumas estilizações padrões aí que eles fazem, e a gente pode fazer o famoso reset, né, desse CSS. Então, a gente vai fazer aqui dentro do app.css mesmo, asterisco, que significa todos os elementos, né? E aqui eu vou colocar o que eu quero modificar, né? Então eu vou zerar o padding e eu vou zerar a margem também desses meus elementos. Deixa eu só ver, eu estou importando. Eu deletei, né? Tá. Deixa eu importar aqui de novo, porque eu tinha deletado o meu app.css. Prontinho. A minha margem acabou de sumir ali, né? Deixa eu fechar aqui para a gente já dar uma limpada aqui mais nesses arquivos abertos. Aqui eu posso fechar. Eu vou fechar minhas rotas. Aqui a home eu vou deixar, meu componente eu vou deixar e aqui eu vou deixar também. Tá. Beleza. Então, tá. O meu reset voltou, deixa eu só entender aqui o que é que tá. Vale a pena apagar esse arquivo aqui também, o conteúdo, né, desse arquivo